Imagine que poderia passar uma semana inteira cavando no chão, procurando ruínas e tirando fotografias dos sítios arqueológicos mais surreais do mundo. Você acharia isso interessante? Pegue suas lupas e vamos cavar um pouco. Quando estiver em Roma, faça o que os romanos fazem, ou seja, caminhe pela cidade tropeçando na história antiga. Então você está passeando pelo Monte Esquilino em uma tarde ensolarada. Acabou de comer seu terceiro gelato quando de repente a viu. A magnífica Domus Aurea, ou Casa Dourada no português. O imperador romano Nero ordenou a construção deste enorme palácio em 64 d.C. A conclusão ocorreu 4 anos depois. Em seus dias de glória, ocupava uma área 3 vezes maior do que a cidade do Vaticano. O edifício era decorado com folhas de ouro, pedras semi-preciosas e muitos afrescos. Havia mais de 300 cômodos no palácio, alguns deles com vista para o belo vinhedo e bosques cheios de animais nas proximidades. E também uma enorme estátua de 30 metros do próprio Nero. O salão octogonal é a parte mais grandiosa do complexo. Originalmente, era um salão de banquetes com quedas d'água em cascata pelas paredes traseiras. Girava em torno de seu eixo dia e noite, à medida que as pétalas caíam. Os sucessores de Nero despojaram todo o palácio de seus materiais. Hoje, os turistas podem visitar a estrutura principal e, é claro, o salão octogonal. Tudo foi escavado, mas você o reconhecerá facilmente, mesmo com as paredes vazias. Depois de voar para o outro lado do mundo, estamos nas profundezas da selva cambojana. Ainda bem que você trouxe inseticida. Os mosquitos podem incomodar muito neste clima tropical. Escondida entre a floresta está a cidade de Angkor, a capital do Império Khmer entre os séculos 9 e 15. Para sua informação, a palavra Angkor significa capital na língua Khmer. A cidade se tornou uma das maiores do mundo pré-industrial. Pesquisadores dizem que quase 1 milhão de pessoas moravam lá. Hoje, Angkor atrai visitantes de todo o mundo por sua arquitetura deslumbrante. Você pode reconhecer o estilo Khmer no uso de enormes blocos de arenito. No centro do complexo fica o templo Bayon, decorado com 216 rostos sorridentes que os cientistas dizem que devem se assemelhar ao do fundador do Império Angkor, o rei Jayavarman II. Acredita-se que as torres costumavam ser decoradas com ouro, mas hoje o local é um labirinto de templos cobertos de videiras. A cidade foi abandonada em 1431 e não foi redescoberta até a década de 1840. Em 1992, foi nomeada Patrimônio Mundial pela Unesco. Os Estados Unidos geralmente não são sinônimos de ruínas, mas aqui está uma. No estado montanhoso do Colorado fica o antigo lar do povo Pueblo. Em todo o Parque Nacional de Mesa Verde, há mais de 600 habitações de penhascos construídas pelos Pueblos por volta da década de 1190. Só o Cliff Palace tinha mais de 150 cômodos. Era um edifício de vários andares de arenito e argamassa de argila. Para chegar à Casa da Varanda, os visitantes precisam subir uma escada de 10 metros. Lá pode-se ver uma vila de tamanho médio de 38 cômodos e 2 quivas, que são câmaras tradicionais construídas pelos pueblos para fins cerimoniais. Em 1300, a ocupação Puebla da Mesa Verde terminou. Felizmente, o local está aberto para visitas agora. Se você gosta de paisagens de terracota, a cidade de Petra é uma maravilha do mundo antigo. Localizada no deserto da Jordânia, era um centro comercial no século IV a.C. Os nabateus, uma tribo árabe beduína, viveram na chamada Cidade Rosa e prosperaram por muitos anos, acumulando uma quantidade significativa de riqueza. Eles inventaram um sistema inovador de gestão da água que tornou a região habitável. A estrutura em forma de portão, esculpida em rocha, pela qual Petra é famosa, é chamada de Tesouro do Faraó. Ela fica na entrada principal do local e disse que há um tesouro escondido embaixo dela. No início dos anos 2000, o local foi nomeado como uma das 7 novas maravilhas do mundo. Na América Central, na Guatemala, estão as antigas ruínas maias. A cidade perdida de Tikal é um local composto por 12 mil edificações, que são os restos da capital do antigo Império Maia. É comparável em importância a Londres ou Nova York. A Acrópole do Norte é o complexo de monumentos mais antigo de Tikal.
Construída exclusivamente por mãos humanas, em 750 a.C., serviu como local de descanso de reis e chefes. Antigamente, os templos da pirâmide eram pintados de vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, só dá para ver o calcário. Os arqueólogos não têm ideia da causa do declínio de Tikal. Foi uma seca, doença ou outra coisa? Localizado na margem esquerda do rio Tigre, há uma estranha ruína antiga, um arco danificado. Pertenceu a uma cidade chamada Ctesifonte, a joia do Império Persa por mais de 800 anos. A cidade abrigava um palácio extravagante, decorado com um mosaico de vidro, tapetes cravejados de joias e muito mármore. O que há com a realeza e o mármore, afinal? O arco fazia parte do complexo palaciano imperial. Até os tempos modernos, era o maior cofre independente feito pelo homem. Observe como não há pilares o sustentando. A enorme riqueza da cidade a tornou um alvo constante para outros impérios, até que eventualmente caiu. Quer mais ruínas maias? Chichén Itzá é um sítio arqueológico com as pirâmides mais bem preservadas da Terra. Localizada no estado de Yucatán, no México, a cidade maia tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, era o lar de 35 mil pessoas. Ali há um total de 26 ruínas a serem exploradas. O destaque é El Castillo, um templo enorme semelhante a um degrau que fica 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados. Incluindo a plataforma superior, são 365 degraus, o número de dias do ano solar. A cidade perdida mais antiga dessa lista remonta ao período Neolítico. Foi quando nós, seres humanos, começamos a cultivar pela primeira vez, em vez de levar um estilo de vida totalmente nômade, baseado na caça e na coleta. Situado nas Ilhas Órcades, na costa da Escócia, é um local pré-histórico conhecido como Skara Brae. Graças à boa restauração, está muito bem preservado. Você pode ver habitações pré-históricas com lareiras, móveis de pedra e até banheiros primitivos. Os pesquisadores encontraram símbolos rúnicos no local, o que significa que os habitantes da época poderiam ter tentado alguma forma de escrita. Ah, Grécia! Alguém quer um pouco de queijo feta? Chegamos ao ponto focal dos sítios arqueológicos. Mas hoje estamos explorando um em particular: o Colosso de Rhodes. Também conhecido como Gigante de Bronze, costumava ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, no porto da cidade grega de Rhodes, no século III a.C. Dizia-se que o colosso tinha 30 metros de altura. Acredita-se que a estátua foi construída com a ajuda de 900 camelos. Infelizmente, durou apenas 54 anos. Um terremoto devastador o quebrou em pedaços, sobrando para os turistas apenas um pé gigante. Agora, há um monte de nada onde a estátua existia. Acho que é seguro dizer que há muitas ruínas de paredes aleatórias espalhadas por todo o mundo. E nossa visita final do dia consiste exatamente nelas. No norte da Inglaterra está a ruína da Muralha de Adriano. O imperador romano encomendou o muro para separar seu império do da Grã-Bretanha. A parede original era muito maior do que a que resta dela hoje. Mas ainda assim, as ruínas são bastante impressionantes. Elas consistem em uma estrutura de mais de 115 quilômetros que se estende de uma costa a outra. Antigamente, a Muralha de Adriano abrigava 17 grandes fortes e inúmeras torres de observação para garantir a máxima segurança de seu império. O muro caiu no esquecimento quando os romanos deixaram a Grã-Bretanha no início do século V. As pessoas começaram a saqueá-lo para construir igrejas, fazendas e até casas. Hoje, se você decidir visitar as ruínas, só verá fragmentos de pedra na altura da cintura. Mas ainda assim, é incrível.